Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15, Versículo 12, nós vamos seguindo. verse 12, and we will read. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, But if it is preached that Christ has been raised from the dead, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? how can some of you say there is no resurrection of the dead? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. E se Cristo não ressuscitou, And if Christ has not been raised, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. our preaching is useless and so is your faith. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, And we are found to be false witnesses about God. pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, For we have testified about God that he has raised Christ, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. but he did not raise him if in fact the dead are not raised. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, And if Christ has not been raised, your faith is futile. e ainda permaneceis nos vossos pecados. You are still in your sins. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Those who have fallen asleep in Christ are lost. Se esperamos em Cristo só nesta vida, If only for this life we have hope. somos os mais miseráveis de todos os We are homens. of all people most to be pitied. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos But Christ has indeed been raised from the dead, e foi feito as primícias dos que dormem. the first fruit of those who have fallen Pode asleep. louvar a Deus, meus irmãos, tomem os seus lugares. Please have your seats, dear brothers. Louvado seja Deus. Glory to God. Nós estamos falando de ressurreição. We are talking about resurrection. O apóstolo falando à igreja de Corinto The Apostle Paul was talking to the church of Corinth a respeito da ressurreição. regarding resurrection. Havia uma corrente muito forte naquele tempo There was a great movement at that time que acreditava that believed até em muitas coisas que Paulo pregava, in many things that Paul used to preach. mas quando chegava na ressurreição, But when he talked about resurrection, as coisas se tornavam um pouco mais pesadas things became a little heavier, e muitos não acreditavam. and many did not believe. E Paulo fala abertamente. Paul used to speak openly. A gente prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Preach that Christ resurrected from the dead. Mas como é que alguns de vocês têm a coragem de dizer que não existe ressurreição dos mortos? But how can many of you say that there is no resurrection of the Não é dead? possível. It is not possible. Porque se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou, fala Paulo. Because if Christ did not resurrect, then there is no resurrection. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã. O que nós estamos fazendo aqui não serve para nada. And if Christ did not raise from the dead, then everything is futile. Assim como também é vã a vossa fé. Just as it is vain your faith. Meus irmãos, eu tenho certeza que eu não estou perdendo tempo aqui. Tenho certeza absoluta. But I'm absolutely sure that I'm not wasting my time here. Eu tenho certeza que a nossa pregação não tem sido vã. I'm sure that my preaching has not been in vain. O que Paulo está falando a esse povo What Paul is telling these people é bastante profundo. is very profound. E Paulo chega a dizer que se não houve ressurreição dos mortos, And if Paul says that if there is no resurrection of the dead, se Cristo não ressuscitou, if Christ did not raise from the dead, não é só a questão então de ser vã a nossa fé e a nossa pregação. it is not only a matter of being vain our preaching and our faith. Nós também nos tornamos falsas testemunhas de Deus. We also become false witnesses of God. Deus me livre de ser falso testemunho ou falsa testemunha de Deus. Deus me livre. God forbid that I am a false witness of Him. Nós sabemos que testificamos a respeito de Deus, de Cristo. We know that we testify regarding God and Christ. E nós sabemos por fé que Cristo ressuscitou. And we know by faith that Christ has been resurrected. Cristo não só ressuscitou, mas Cristo venceu a morte. Christ was resurrected and also defeated death. Quando o filho da viúva de Naim ressuscitou, When the son of the widow of Nain was resurrected, um dia ele voltou a morrer. one day he once again died. Quando Lázaro ressuscitou, When Lazarus was raised from the dead, um dia ele voltou a morrer. one day he returned to death. Quando também a filha de Jairo ressuscitou, When the daughter of Jairus was resurrected, ela também morreu depois. she also became
to die once again. Porque eles estavam sujeitos ao peso da morte. Because they were under the death. Estavam sujeitos ao retorno do corpo ao pó, o espírito a Deus, para aguardar a outra ressurreição que seria a eterna. Their body would return to dust, so they would wait for the other resurrection. Vou até falar uma coisa antiga aqui. I'm going to say something that was used to Se say. nós pudéssemos encontrar o túmulo de Lázaro, If we could find the tumulus of Lazarus, iríamos encontrar lá. Aqui jaz Lázaro. we would find here lies Aqui jaz o filho da viúva de Naim. here lies the son of the widow of Nain. Aqui está enterrada a filha de Jairo. Jairus' daughter is buried here. E no túmulo de Jesus não dá para dizer isso. But we cannot say this for the tumulus of Jesus. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Because Jesus was resurrected to never Ele die. venceu a morte. He defeated death itself. Meus irmãos, Dear brothers, a nossa mensagem hoje our message today se chama Fé pela Metade. is called Faith in Half. E não existe coisa pior no mundo. As pessoas mais infelizes do planeta são as pessoas que não conseguem crer completamente. Têm a fé pela metade. The worst thing in life is to believe only halfway. Recentemente eu estava acompanhando uma matéria. I was reading a passage. Eu me lembro como se fosse hoje, 1974, se não me engano, I remember there was around 1974 quando o edifício Joelma aqui em São Paulo pegou fogo. when a building here in São Paulo caught on fire. E os bombeiros colocaram uma corda And the firemen put a rope para atravessar de um prédio até o Joelma que estava em chamas. to go from one building to this other building that was on fire. E os corajosos bombeiros passavam de um prédio para o outro agarrados àquela corda. And these brave firemen went from one building to another in this rope. Vale lembrar a vocês que naquele tempo as normas de segurança não eram como hoje. And at those times there were not many safety nets. Os equipamentos de segurança não eram como hoje. The safety equipments were not like today. Era tudo muito precário. Everything was retrograde. E eu fiquei imaginando. And I was imagining, Imagine você, o bombeiro, e querer atravessar de um prédio até o outro. Ele diz, não, eu vou conseguir. imagine a fireman wanting to go from one building to another. E quando ele chegasse na metade do caminho, ele, não, acho que eu não vou conseguir. And when he went halfway, he would start to believe that he was not going to make it. Não conseguiria nem ir e nem voltar. He was not going to be able to go or come back. Teve metade da fé. He had half faith. Imagine você, pessoas que vão dar um salto pela própria vida. Imagine people who are leaping for their own lives. Às vezes nós temos que dar um salto, sei lá, vem uma enxurrada ou coisa, tem que pular, eu vou correr, vou conseguir pular daqui até ali, 2 metros, eu vou conseguir pular. Sometimes you have to jump gaps to save your own life. Aí eu começo a correr. And when you start to run, Quando eu estou quase chegando no meu ponto de salto, when I'm coming close to the point of where I have to jump, aí eu penso, eu acho que eu não vou conseguir. and I start to think that I'm not going to make it. Aí eu dou aquela diminuída de velocidade, And then I come down in my speed, mas não consigo parar. but I cannot stop all the way. Aí o meu salto, ao invés de ser o salto para a vida, é o salto para a morte. Instead of leaping for my life, I leap. Por quê? And why is that? Porque eu estou classificando essas pessoas como as pessoas mais infelizes da Terra. Because I'm telling these people are the most unhappy on São earth. as pessoas que apenas creem na metade. People who believe things only halfway. E quando se trata de coisa espiritual, não tem como crer apenas na metade. And when we're talking about spiritual things, you cannot only believe Não halfway. tem como você ser meio salvo. You cannot be half saved. Ou você é inteiramente salvo, ou você é inteiramente perdido. You are either saved or you are lost. Não tem meia fé. There is no half faith. Não tem meio salvo. There is no half saved. Ou temos fé ou não temos. We either have faith or we don't. Ou estamos salvos ou nós não estamos. We are either saved or we are not. As pessoas mais infelizes são as pessoas que não conseguem crer completamente, infelizmente. The most unhappy people are those who can't Por isso nos believe all the deparamos way. com esse versículo. And this is why we see this verse. Se esperamos em Cristo só nessa vida, If we believe in Christ only in this life, somos os mais miseráveis de todos os we are homens. the most miserable people among the Claro, meus irmãos, o que nós esperamos de Cristo nessa vida? Of course, what do we expect of Christ in this Eu life? espero o meu alimento de todo dia. I expect my everyday bread. Eu espero ser todos os dias cuidado pelo Senhor. I
expect to be kept by the Lord. Eu espero ter uma boa família sempre. I expect to have a good family. Eu espero sempre a paz do meu Deus. I always expect the peace from God, Amor, justiça. love and justice. Eu gosto de ter o meu carrinho também. I also like to have my car. Gosto de ter a minha casa. I like to have my car and my house. Eu gosto de ter o meu dinheirinho sobrando para comer uma pizza de vez em quando. I like to have money to buy my pizza every now and Gosto then. de ser econômico para ter o meu pezinho de meia, não I é? like to have my savings. Eu gosto de saber que as promessas de Deus fazem parte também da minha vida. I like to know that the promises of God are part of my life. São coisas que nós podemos esperar de Cristo nessa vida. These are things that we can expect from Christ. Bons amigos, Good friends. aquele papo gostoso no final da noite ou no final da tarde. That nice chatter with friends. Ou naquela caminhada no parque, como a gente vai de vez em quando com os nossos amigos aqui. Or when we go and walk in the park with our friends. Ou quando tem dia que de repente eu estou aqui, ligo para os irmãos lá de Santos e falo, tô descendo para nós comer um peixinho aí. Coisa gostosa que Deus nos concede, amizade, pessoas. Friendship and people that God concedes to us. Tem gente que acha, não, sou crente, tem que fechar a cara e para parecer espiritual tem que olhar as pessoas de cara feia. Many people think they cannot be happy because they are spiritual. Vai colher espinhos, You only raise thorns. vai comer cacto. You're gonna eat cactus. Não, 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 não. Ser crente é uma coisa muito diferente disso. To be a Christian is very different from this. Ser crente é estar com um sorrisão aqui, ó, atravessado, To be a Christian is to be a happy person. mostrando que Deus está vivendo na sua vida e você tem paz, você gosta de gente, você gosta de amizade, você gosta de socializar-se. When you have God, you are a happy person and you like to socialize with people. Ser crente é ser feliz. To be a Christian is to be happy. Ser crente é ter certezas que o mundo não pode ter. To be a Christian is to be sure of things the world cannot be sure Ser of. crente é ter fé completamente, não só fé pela metade. To be a Christian is to have a full faith, not a half faith. Eu creio, meus irmãos, que nessa vida nós podemos ter do bom e do melhor. I believe that we can have all the best things for us. Eu sempre digo a vocês, And I always say a gente trabalha, 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 we work and work and work. e as boas coisas da vida a gente quer reservar para quem? The good things of this life, who do we want that Para nossa for? família, For our family, para os nossos filhos. for our sons. Eu me recuso a acreditar que Deus fez tanta coisa boa para os filhos do diabo desfrutarem. I disprove the fact that God As made coisas boas que Deus fez são para nós, principalmente. the good things that God has made is for us Não especially. faz sentido achar que Deus fez tanta coisa boa. There is no use thinking that God made so many good things. E muitos crentes ficam, não, porque, não, porque, não. As coisas boas que Deus fez foram para nós, para os filhos, para os herdeiros. The things that God has made so good is for the sons, for the heirs of his throne. Mas se você acredita só pela metade, você é o mais miserável de todos. If you only believe this halfway, you Olha, are the meus most irmãos. miserable of all. Eu tenho compaixão, eu tenho pena And I feel pity das pessoas que infelizmente creem só pela metade. of the people who believe only halfway. Eu entendo que nós temos tudo para acreditar I understand that we have everything to believe. em todas as coisas que a Bíblia Sagrada escreve, ou seja, relata. All things that the Bible tells us. E vou dizer a vocês, não vale a pena acreditar só na metade, não vale a pena ter fé só pela metade. Não, 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 não. There's no use believing only halfway. Se você acredita só pela metade, If you believe only halfway, então não renuncie os prazeres da carne, porque você já está perdido. don't renounce the pleasures of A the gente tem flesh. que acreditar em tudo We must believe everything que a Bíblia Sagrada fala. that the Bible tells us. É evidente que nós temos todas as coisas que o Senhor nos promete, sim. Of course, we have all the things that the Lord promised. Mas nós estamos falando de coisas que vão além das coisas materiais. Estamos falando de vida eterna, estamos falando de ressurreição. We are talking about spiritual things, about resurrection. That Eu go não estou beyond. falando de fé pequena, essa fé pequenininha, fé incompleta, fé que não consegue atravessar a barreira da vida e da morte. I'm not talking about half faith or half things. Eu não estou falando dessa fé. I'm not talking about this faith.
Eu estou falando da fé, meus irmãos, que nós recebemos do Senhor, I'm talking about faith that we receive from the Lord, que nos faz entender vencedores sobre todas as barreiras da morte e da eternidade. that makes us understand to overcome all barriers of life and death. Eu estou falando dessa fé que fala que Cristo sim ressuscitou I'm talking about the faith that shows us that Christ has resurrected e é feito a primícia dos que dormem. and is the first one of those who sleep. Eu estou falando da coragem que o crente tem de ter na sua vida, I'm talking about the courage that the Christian man has para dizer o que Paulo disse: to say what Christ has said. onde está a morte, a sua vitória? Where is the victory of death itself? Nós somos vencedores sobre a morte quando nós temos a fé completa. Não podemos ter a fé pela metade. We are victors over death itself when we have our full faith. Os campeões da infelicidade The champions of unhappiness são os que não acreditam na ressurreição de Cristo. are those who do not believe in the resurrection of Christ. Porque não acreditando na ressurreição de Cristo, Because not believing in the resurrection of Christ, não acreditam na própria ressurreição. they don't believe in their own resurrection. Para eles, For them, bem ou mal, a vida acaba aqui e pronto. good or evil, life ends here. São os que, quando um corpo cai, When a body goes to its grave, chegam a filosofar como se fossem grandes pessoas. they start to say philosophies as if they were great. Viveu aqui como um bom humano. Philosopher. Agora morreu, acabou tudo. Now he is dead and everything is over. Esses realmente são os campeões da infelicidade. These are truly the champions of unhappiness. Essas são as pessoas mais infelizes do planeta porque não têm esperança. These are the most unhappy people on the planet because they Não have no há, hope. não há para essas pessoas There is none for these people. salvação para os males desse mundo. There's no salvation from the wickedness Não of há this para world. essas pessoas For these people, esperança no pós-vida. there is no hope in afterlife. A morte para essas pessoas será sempre uma campeã invicta. Death for these people will always be a victory. Por quê? And why is that? Porque todas as pessoas que pensam assim, eu acredito que para todas as pessoas é assim. Because all the people who think that this way, A morte sempre será vitoriosa, death will always win. porque não haverá ressurreição, Because there will be no resurrection. porque não serão enxugadas as Because lágrimas, their tears will not be wiped porque away. o corpo não voltará à vida, Because their bodies will not porque return to não life. haverá novos céus e também não haverá nova Because terra, there will be no new heaven and no new não earth. haverá nova vida, There will be no new life. não haverá céu, não haverá nada. A morte será vitoriosa. And death will Não, be victorious. não e não. And no, no, no. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Death was defeated on the cross of A Calvary. morte foi vencida por Jesus Cristo. Death was defeated by Jesus Christ. Eu posso dizer a vocês, meus irmãos, I can tell you all, dear brothers, que as pessoas que vivem esse sentimento que eu acabei de falar that the people who feel the way that I São- just explained, são pessoas que têm de mudar a sua maneira de entender Deus e os seus projetos. people who need to change the way they think about God and their project. Nós podemos esperar em Cristo nessa vida, sim, como eu disse a vocês. We can await for Christ in this life, as I have explained. Mas nós devemos acreditar que essa vida, meus irmãos, ela é curta, ela é passageira, ela é pequenina. We need to realize that this life is short, it is only passing by. E a verdadeira vida para o crente And the true life for Christians é a vida que começa depois que nós ultrapassamos os portais da eternidade. is the life that begins after we go through the gates of eternity. É a vida que não termina mais. Life that will never end. É a vida daqueles que vão receber a coroa da vida, The life of those who will a receive coroa da vitória, the crown of victory. porque tiveram fé para vencer o mundo, Because they had faith to defeat this world. tiveram fé para vencer o diabo They had faith to defeat Satan e himself. foram vencedores sobre a morte pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus They Cristo. defeated death itself through our Lord and Savior Jesus Christ. Nós não estamos vivendo uma esperança infantil. We are not living in infantile hope, Nós não estamos sendo nem tolos e nem inúteis. not being foolish or useless. Nós estamos embasados na palavra de We Deus. are basing our faith in the Word of God. E nós queremos que vocês, a partir de hoje, passem a pensar e a interpretar de forma diferente From today on, we want you to interpret in a different way as questões da vida, the matters of life, as questões da morte, the matters of death,
as questões da ressurreição matters of resurrection, e as questões da vida eterna. and the matters of eternal life. Se não tem vida eterna, se não tem ressurreição, If there is no eternal life, if there is no resurrection, eu estou enganando vocês, then I am fooling all of you, porque fui enganado também. because I haven't also been fooled. Essa palavra não serve para nada. This word is useless, Você está perdendo o seu tempo aqui and you are wasting your time here, e a morte venceu. and death has won. Mas eu me recuso a crer nisso, But I refuse to believe this, porque eu acredito na ressurreição. because I believe in resurrection. Nós acreditamos na ressurreição. We believe in resurrection. A Bíblia Sagrada fala em Romanos 8:11. The Bible tells us in Romans E se 8:11, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em the vós, Spirit of God who has raised Jesus lives in you. aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, He who has raised Christ between the dead também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. will also raise your mortal bodies by the Spirit. É simples assim. It is that simple. Se o Espírito daquele If the Spirit of He que ressuscitou Jesus, who has raised Jesus Christ, se ele está em vocês da mesma forma que ressuscitou Jesus Cristo, the same way that He raised Jesus Christ, ele haverá de ressuscitar vocês também. He will raise all of you as well. Eu creio na ressurreição. I believe in resurrection. Eu creio na vida eterna. I believe in eternal life. Eu não posso esperar em Cristo só nessa vida, I cannot only hope for Christ in this senão life. serei o mais miserável de todos os homens. Otherwise, I'll be the most miserable of all men. O que crê pela metade, meus irmãos, Those who believe only halfway, é o mais infeliz. the most unhappy people. Aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, Here in 1 Corinthians chapter 15, a Bíblia Sagrada fala a partir do versículo 35 the Bible tells us after verse 35 a respeito do corpo. regarding the body. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? Aí Paulo vai explicando. Then Paul will explain. É igual a semente, morre para depois nascer. It's just like the seed that dies after Semeia o grão, you plant the seed, depois nasce aí a árvore. and then comes the tree. Assim é o corpo. It is the same as the Ele é body. semeado, depois ele vai ser ressuscitado. It is planted and then it will be raised Num corpo celestial, num corpo in diferente. a celestial body, a transformed Um body. corpo onde você nunca mais sofrerá as agruras de uma dor. The body that you will never again feel pain. Um corpo onde você nunca mais sofrerá um câncer. A body will never again feel cancer. Você nunca mais terá uma simples dor de dente ou dor de ouvido. You will never again feel toothache or a earache. Um corpo glorificado. A glorified body. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, The Bible tells us, dear brothers, que no dia em que Jesus Cristo chamar a igreja para a sua glória, the day that Jesus calls his church for glory, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. those who died in Christ will be raised Oh, once again. glória a Deus, Glory aleluia. to God, hallelujah. E nós, os que estivermos vivos, Those who are still alive seremos então transformados. will be transformed. Receberemos também o novo corpo. We will also receive a new body. O novo corpo onde a morte nunca mais terá poder sobre ele. A body where death will never again once have power over us. Infelizmente, meus irmãos, hoje muitas pessoas pregam apenas bens materiais. Unfortunately, many people are only preaching material goods. Tem pessoas que falam de um conforto tão grande nessa vida Many people speak of a great comfort in this life que só faltam dizer às pessoas: minha gente, that they are only about to speak to people. não vão para o céu não, porque aqui na terra a gente já tem tudo. Don't go to Só heaven falta falar isso. because it is too good in this earth. Mais uma vez eu digo, Deus dá a você porque você é filho. But once again, I tell you, God will bless you because you are His son. Quando você é filho, Deus tem prazer em dar a você God has pleasure in blessing His o children. melhor dessa terra. What is best in this earth. Mas não há nada nessa terra que possa se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Não há nada, There's nada, nothing nada, nada. compared in this earth that compared Nada. to the glory that will be revealed to us. O mesmo Espírito The same Spirit que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Jesus will also raise us. E receberemos um novo corpo. And we will receive a new body. Eu acredito, meus irmãos, inteiramente na palavra de Deus. Believe in the Word of God for completely.
Eu posso até ler para vocês Apocalipse no capítulo 21, I can also read for you Revelation quando a chapter Bíblia 21, Sagrada fala when the Bible tells us sobre o novo céu. about the new heaven E viu um novo céu e uma nova terra, and a new heaven and a new earth. porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, For the first heaven and the first earth had passed away. e o mar já não existe. There was no longer any sea. E nós vamos seguindo, ouvi uma grande voz I heard a great voice. que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os It homens, would say, here is the great tabernacle with God with pois men, com eles habitará, for he will inhabit with them. e eles serão o seu povo, And they will be his people. e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. He will be with them and be their God. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, And God will wipe away every tear from the eye. e com esse novo corpo ressuscitado não haverá mais morte, There will be no more death in this new body. não haverá mais pranto, There will be no more mourning nem clamor e nem dor, or crying or any pain. porque as primeiras coisas já são For passadas. the older things have passed away. Vos faço novas todas as coisas. For I have made everything new. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. I'm the Alpha and the Omega, the beginning. Quem vencer herdará todas as coisas. Those who are victorious will inherit all things. E eu serei o seu Deus. I will be their God, E ele será o meu filho. and they will be my children. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu creio em tudo. Hallelujah, glory A to igreja God. tem de crer em tudo. We must believe it word by word. Pobres e miseráveis são os que creem somente na metade. Poor and miserable are those who only believe halfway. Mas eu creio em mais coisa também, meus irmãos. But I believe in many other things. Eu creio também que os tímidos, no que diz respeito às coisas de Deus, And I also believe that those who are shy, os incrédulos, those who do not believe, os abomináveis, those who are abominable, os homicidas, the homicides, os fornicadores, fornicators, os feiticeiros, and witchcrafters, os idólatras, the idolaters, os mentirosos. the liars. A parte desses vai ser no lago de fogo. Esses não vão para o céu, não. Eu creio nisso também. And I also believe that these people will not go to heaven. E ainda no capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia Sagrada fala, Still in chapter 21 of the book of Revelation, João falando sobre o juízo final, when John is speaking about the final judgment, quando de repente a Bíblia Sagrada nos fala que abriram-se os livros, and when the Bible tells us that the books were opened, e abriu-se outro livro que é o livro da vida, and another book was opened, the book of e os life. mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, The dead were judged by the things that were written segundo as suas obras. according to their works. E deu o mar os mortos que nele havia, And the sea gave up their dead, a morte e o inferno também, and the death and in e hell. cada um foi julgado segundo as suas obras. Each were judged by their works. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Death and Hades were thrown in the lake of E o fire. que não foi achado inscrito no livro da vida And those who were not found in the book foi of life, lançado no lago de fogo. they were thrown into the lake of fire. Nós temos que acreditar em tudo. And we have to believe everything. Coitado do que crê apenas na metade. Woe to those who believe only Tem half. muita gente que está na igreja, mas só acredita na metade. Many people who are in church only believe Continuam halfway. mentindo, They continue to lie. continuam fornicando, They continue to fornicate adulterando. and committing adultery. Quantas pessoas, meus irmãos, estão na igreja, são dirigentes de igreja, dirigentes setoriais de capitais, continuam roubando a igreja. Many people leading churches are Eu tenho pena porque só acreditam na metade. I feel pity for them because they only believe. Quantas pessoas que estão na igreja e dizem-se servos de Deus How many people are in church and believe them e servants ficam of mandando God? fotos nuas para outras They're pessoas, sending nudes to other people, denegrindo a imagem do evangelho degrading the image of the e gospel, sujando o bom nome do cristianismo verdadeiro. smearing the good name of true Deus está Christianity. de olho em vocês e Deus está anotando tudo que vocês estão fazendo. God sees everything. Eu tenho dó de vocês porque vocês acreditam só na metade. Miseráveis maiores são os que creem só pela metade. I pity those who only believe halfway. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis.
saudáveis. We believe in Christ only for this life. Eu Most creio miserable. no novo corpo. I believe in the new body. Eu creio na ressurreição. I believe in resurrection. Eu creio no novo céu. I believe in the new heaven. Mas eu também creio na justiça e no juízo de Deus. I also believe in the justice Eu and também judgment. creio que o ímpio será lançado no lago de fogo. And the non-believers will be thrown into the lake of Mas eu fire. creio em tantas outras coisas boas e gostosas e I maravilhosas. believe in also so many good things from God. Eu creio, meus irmãos, que quando nós chegarmos no céu, I believe that when we reach heaven, vai ser muito bom it will be too good nós podermos that we may be saber que estaremos para sempre com o Senhor. and know that we will be forever with the Lord. Nós revermos os nossos irmãos na fé. And we will see our brothers in faith. Tem pessoas que têm dúvida a respeito de reconhecimento, se reconheceremos ou não. Many people doubt that we will recognize É anyone. evidente que nós teremos sentimentos modificados. Of course, our feelings will be different. Seremos como anjos. We will be like angels. Mas é evidente que nós vamos reconhecer pessoas sim, But of course, we will recognize people. porque nós não vamos ser zumbis. We are not going to be zombies. Nós não vamos ser aquele monte de múmia lá no céu. Quem inventou essa história? We're not going to be mummies in heaven. A Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, segundo Samuel capítulo 12, versículo The 23. Bible tells us in 2 Samuel chapter 23, Quando morre o filho de Davi, when the son of David has died, a Bíblia Sagrada fala, está morta a criança. the Bible tells us the child is dead. Ele jejuava e chorava e orava para que aquela criança vivesse. He cried and prayed and fasted for the Quando a child. criança morreu, ele disse, não faz sentido continuar jejuando, When the child died, he said is no longer porque eu useful, não posso fazê-la voltar. because I cannot bring her back. Tem muita gente que acha que o morto volta. Morto não volta. Many people think that dead people will Enquanto return. você está vivo nesse corpo, você tem que tomar a decisão certa e acreditar por completo. You need to make your decision while you still live in this E body. Davi pergunta, poderia eu fazer essa criança voltar? And David asked, can I bring this child E ele back? responde, não. And he said no. Mas eu um dia irei até onde ela está. But one day I will go Porém, to her, ela não voltará a mim. but she will not return to me. Nós iremos, os nossos irmãos que já foram, os profetas que já foram, nós iremos até onde eles estão. We will go to where they are, E estaremos para sempre com o Senhor. and we will be forever with the Lord. E vai ser maravilhoso demais estarmos nesse lugar desfrutando. And it will be too marvelous to enjoy this Além da presença de Deus, apart from the presence of God. desfrutando também a companhia dos nossos amigos, dos nossos irmãos e dos nossos To familiares. enjoy also the company of our brothers and our Não family. dá para esperar em Cristo somente nas coisas dessa vida. We cannot only hope for Christ in these Nós lives. temos de esperar a vida We eterna. must believe our eternal Nós life. temos de esperar o nosso corpo ressuscitado para nunca mais morrer e vivermos eternamente na presença de Deus. To await our resurrection. E só quero citar um versículo da própria ceia. And I would like to say only one Quem verse. come da minha carne Those who e eat of quem, my flesh, e quem bebe do meu sangue, those who drink of my blood, esse tem a vida eterna. these have eternal life. E eu o ressuscitarei no último dia, é o que diz a palavra de Deus. I will raise him in the last day. Por isso eu tenho dito aos irmãos, This is why I say to you, a ceia do Senhor não é uma opção e a ceia do Senhor não é um joguete que você faz no dia que você quiser. the Holy Supper is not an option. Ceia do Senhor é uma obrigação para todos vocês que são crentes e são batizados nas águas. Holy Supper is an obligation for all Não those who are participar da ceia do Senhor é um fracasso para você. baptized. It is a defeat to not É participate. João 6:54, o versículo que eu acabei de citar para vocês. John 6:54. Eu what I creio just na said. vida eterna. I believe in eternal Eu life. creio em muito mais do que coisas boas para essa vida. I believe in many more things better E than os que this creem life. apenas em coisas boas para essa vida estão crendo pela metade da pena. And those who only believe Da good things pena. in this life are to Da be hidden. pena. Acredite por completo. Please believe it completely. Eu sei que tem gente que está aqui na igreja hoje, ou gente que está me ouvindo, I know that people in the church are listening to me now. que são pessoas que acreditam em Deus. There are people who believe in God. Mas quando começa-se o aprofundamento a respeito de coisas cruciais em relação à vida e à vida eterna, But when you go deeper into crucial things about life and as life pessoas eternal falam, life, não, eu creio em Deus, mas eu não quero ser, assim, praticante desse jeito, aprofundado. Não, eu creio em Deus, para mim tá bom, eu creio no Senhor, tá bom. Não, você está crendo pela metade. many people are only believing halfway. Você tem que acreditar em tudo. É importante acreditar em tudo que a Bíblia You diz. need to believe in everything the Bible tells
É importante, It is important. porque se você acreditar só pela metade, você não vai conseguir herdar a vida Because eterna. if you only believe halfway, you will not inherit. Você eternal tem que life. entender que você, quando tem Cristo, você já venceu a morte. You need to understand that when you have Christ, Cristo venceu a morte, nós vencemos em Cristo. Christ has defeated death, and we have. Nós temos esperança mesmo na morte. A Bíblia Sagrada fala. Our hope is truly. A in Bíblia death. fala em Provérbios que o homem maligno, ou pela sua malícia, o homem será lançado The Bible tells us in Proverbs that men. da presença de Deus. O ímpio será lançado da presença de Deus. Those who don't believe will be. Mas o homem que é justo, até mesmo na sua morte, ele tem esperança. But the just, even in death, have hope. Essa é a certeza que tem as pessoas que acreditam por completo na palavra de Deus, que tem a fé completa e não a fé só pela It metade. is a certainty of those who have their faith complete and not only halfway. A Bíblia Sagrada é clara. The Bible is very clear. Existe a ressurreição, There is resurrection. existe a vida eterna. There is eternal life. Se Cristo não ressuscitou, If Christ has not resurrected, a nossa fé e a nossa pregação se fazem vãs. faith and our preaching is Se in vain. Cristo não ressuscitou, If Christ did not resurrect from the dead, nós somos considerados falsas testemunhas de Deus. we are considered false witnesses of God. Mas acontece que Cristo ressuscitou. But Christ did indeed raise from the Mas dead. acontece que Ele ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. He resurrected from the dead and was the first of Mas those who sleep. acontece que nós acreditamos em Cristo muito mais do que nas coisas somente relacionadas a essa vida. And we believe in Christ much more than only this life. Nós acreditamos em Cristo e em Deus We believe in Christ and in God para a vida eterna, for eternal life, para sempre, forever, forever and ever. forever and ever. Nós acreditamos em Deus completamente. We believe in God completely. Essa palavra, meus irmãos, é completa, This word is complete porque ela fala com o que crê, because he believes. só pela conveniência. It speaks to those who believe. only Ela by fala com o que crê nos benefícios de Deus pós-morte. It believes to those who believe in the benefits from God. E after ela death. fala também naqueles que não querem acreditar And also speaks to those who do not want to nos juízos descritos na palavra de Deus, in the judgment of those who depois que a pessoa morre sem salvação. after he dies after salvation. Hoje é dia de você tomar uma atitude perante Deus. Today is a day you make a decision before God. Hoje é dia de você dizer: eu acredito no Senhor Jesus completamente. Today is a day for you to Eu acredito que Ele ressuscitou dos mortos. believe that he was raised from the dead. E acredito que eu também ressuscitarei. Believe that I will also be raised Eu from the dead. também terei a vida eterna. I will also have eternal life. Eu vou viver no céu para sempre. I will live in heaven forever. Eu terei um novo corpo. I will have a new body Porque eu não sou daqueles because I am not those que creem somente pela metade. that believe only half. Ah, eu creio na cura, pastor. Oh, I believe in the cure, dear pastor. E eu vim aqui para ser curado. I came here to be cured. Você não quer aceitar Jesus para ter a vida eterna? Não, por enquanto não. Eu vim aqui só para ser curado. Did you not want to come to accept Jesus? No, only to be cured. Você está crendo só pela metade. You're believing only halfway. A sua fé é uma fé só pela metade. Your faith is only halfway. E você é então a pessoa mais infeliz que pode existir no planeta. You are the most miserable person on the planet Porque você acredita somente até a metade. because you only believed. Você halfway. acredita e espera em Cristo somente nas coisas dessa vida. You hope for Christ only in this. Ah, eu tô aqui hoje porque eu perdi tudo que tinha. Oh, I am here today because I lost E everything. eu ouço muito falar de prosperidade. And I hear about prosperity. Os crentes estão tudo ficando ricos. And the Christians are becoming Então eu wealthy. vim aqui para ficar rico também. So I came to be rich as well. Você quer aceitar Jesus? Don't you want to accept Não, Jesus? não, eu vou acertar minha vida financeira. No, first I want to get my financial life straight. Eu quero primeiro aqui, não é? Depois a gente vai pensar. A Bíblia Sagrada está dizendo The Bible tells us que você é o mais miserável that you are the most miserable dentre todos os homens. among all people Porque você espera em Cristo só nesta vida because you hope for Christ e only in nas this coisas life, dessa vida. in the things of this life. Espera em Cristo, tenha fé em Cristo por completo. Aquele que acredita completamente, esse é o mais feliz. Have hope in Christ
for everything and dentre todas as pessoas. these are the happiest people of all. Deus abençoe você, que Deus tenha falado ao seu coração. May God bless you. Não tem crente meio salvo. There are no people that are O half irmão é saved. salvo, irmão? Mais ou menos. Não tem crente mais ou menos salvo. There are not those who are half saved. O irmão tem fé, irmão? Mais ou menos. Não tem fé, mais ou menos. Ou você tem, ou você não tem. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você será ressuscitado, ou você não será ressuscitado. You are either saved or you're not. You either have faith or you Creia completamente, desfrute Deus nessa vida. believe completely in God in this life. Creia completamente e seja abençoado nessa vida. Believe completely and be blessed in this life. Creia completamente e seja vitorioso. Be completely victorious. Pisa na cabeça do diabo. And step in the head of the Dá o testemunho da cura, do milagre. give the testimony of your cure. Your miracle, Acredite por completo and believe completely. e glorifique a Deus pelo seu nome no livro da vida. Glorify God to have your E name in pode the gritar life. a todo pulmão: And you can yell, eu acredito em Deus completamente I believe in God completely, e eu vou morar no céu, and I will live in heaven, onde o mal não entra, where death will onde o not, diabo não entra, where Satan will not enter, onde o pecado não entra, where sin does not go, e onde as minhas lágrimas serão enxugadas para sempre, where my tears will be wiped onde away Deus forever, será o meu Deus where God will be my e God, eu serei o seu filho para sempre. and I will be his son forever. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. May God bless you and keep Que you. o Espírito de Deus siga falando ao seu coração, à sua vida. May the Spirit of God continue to speak unto you. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ficam comigo assim, meus irmãos. A paz do Senhor.